Meus irmãos, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quantos creem que vão morar no céu? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Irmãos, Apocalipse capítulo 21, ele traça o final da história da humanidade. Se você ver no capítulo 20, a Bíblia diz desde o versículo 1 sobre a prisão de Satanás no final da grande tribulação, e logo depois Satanás sendo preso, Cristo reina na terra por 1000 anos. A Bíblia chama isso de milênio, que são os 1000 anos sabáticos. São 1000 sábados que a terra não descansou, ela vai ter que descansar. Por isso do milênio. A partir daí então vai ser instaurado o milênio, e no final do milênio, no versículo 7, 8, 9 e 10, a Bíblia diz que acabado os 1000 anos, Satanás ele é solto, e a partir daí então, a Bíblia diz que tem uma guerra chamada de Gog e Magog. Essa guerra, que é no final do milênio, é sobre a soltura de Satanás. Por ser solto, ele vai enganar algumas nações, e a partir daí vem o juízo final. Depois do juízo final, o João vê um novo céu e uma nova terra. Aquelas pessoas que teriam que ir para o inferno já foram, e agora ele vê um novo céu e uma nova terra. Por que ele vê um novo céu e uma nova terra? O próprio texto vai dizer: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ele continua: e o mar já não existe. Como assim o mar já não existe? Não vai ter mais água? Não, é que o mar só passou a existir após o dilúvio. Antes do dilúvio não havia mar, havia rio de águas doces. Antes não tinha o mar. Através do dilúvio, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 25, que no tempo de Peleg e no tempo de Éber, a terra ela repartiu, ela se dividiu. E cientificamente falando, há como comprovar isso, o que a Bíblia diz. Porque antes a terra era chamada de Pangeia, era um todo só, uma terra só por completo. Após o dilúvio, a terra ela se divide, se reparte em 6 continentes ou 5 continentes, devido às placas tectônicas elas se repartirem. E como foi isso segundo a ciência? A ciência explica que no núcleo da terra ela é muito quente, e devido à larva sempre estar subindo e descendo, esse efeito de subir, quando ela aquece, ela lá em cima, ela esfria no núcleo da terra. Com isso ela desce e esquenta de novo, fica fazendo esse processo, esquentando e esfriando. Com isso geram gases, e esses gases ele tem que sair por alguma parte, tem que sair do núcleo, e para a saída dele precisa de uma vazão. Só que como não tem, então gás com fogo gera explosão. Foi aí então que gerou uma explosão, e em cima da terra, no cima do núcleo, as placas tectônicas elas se romperam. Ao romper as placas tectônicas, dá origem aos montes que nós vemos hoje. Então esses montes altos, grandes, que nós vimos como o Monte Everest, são fragmentos das placas tectônicas que romperam devido à explosão que houve no núcleo da terra, e dividindo assim a terra em 6 continentes. Por exemplo, se você for estudar sobre isso, você vai ver que o Brasil ele sai do final da África. Então a ciência já descobriu, muitos arqueólogos já descobriram, que as plantas que tem no Brasil é as mesmas que tem no final da África, juntando assim. Então a parte do Brasil que se reparte, ela sai do final
da África. Com isso, se tornou os 6 continentes, como nós vemos hoje. A partir daí, ao Deus criar todas essas coisas, Deus ele vai ter que reformular essa terra que nós estamos hoje, devido a todo o processo que vai acontecer, tanto nos céus como na terra. Por exemplo, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo de número 12, que o sol ele vai se escurecer, as estrelas elas vão ser atiradas na terra, como a figueira balança o figo verde, e através disso vai começar a purificar a terra. O que o sangue não purificou, o fogo ele vai purificar. É por isso que o sol, quando a igreja for arrebatada, a partir daí o sol ele começa a se apagar, e durante esses 7 anos o sol se apagando, ele vai derreter e vai ser lançado fogo sobre a terra. As regiões celestiais onde estão hoje os planetas, onde estão as estrelas, onde estão todos os demônios, como principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade com Satanás, estão nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais é acima da terra, que a Bíblia chama de segundo céu, ou seja, há 3 céus: o céu que nós vemos, o céu que está acima, onde estão os planetas, as galáxias, onde estão Satanás e os demônios, e o trono da majestade de Deus, que é o 3º céu. O céu que ele está falando aqui é o primeiro e o segundo céu. Ele vai ter que ser movimentado, ele vai ter que ser modificado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela está descendo do alto. Então, quando chegar no meio da grande tribulação, a Bíblia diz que Miguel vai expulsar Satanás das regiões celestiais. Isso está escrito em Apocalipse 12, versículos 7, 8, 9 e 10. A partir daí, da briga de Satanás com Miguel, a expulsão deles, vai ter que ser limpo as regiões celestiais para a Nova Jerusalém que está descendo encaixar. Ou seja, Deus ele vai descendo o 3º céu até o 2º céu, para o 2º céu chegar aqui na terra, até que haja a função de ser tudo em todos. Então esse processo de novos céus e novas terras é Deus purificando, unificando para implantar um reino para nós estarmos para sempre com o Senhor. É esse processo que Deus vai ter que fazer, e Ele vai usar esse período de grande tribulação para justamente trazer essa purificação. Por quê? Ele tem que restaurar novos céus e nova terra. Como Satanás ele está nas regiões celestiais, as regiões celestiais não pode ser purificada com a ação de Satanás, com a pessoa do mal, onde demanda malignidade para a terra. É a partir daí então que Deus vai precisar restaurar todas essas coisas, Deus vai precisar purificar todas essas coisas, e para isso Deus vai usar a própria natureza para purificar, e assim então trazer uma restauração para essa terra, para Cristo poder habitar juntamente com a sua igreja e juntamente com o povo que vai morar no céu. Aleluia. Meus irmãos, mas já vista tudo isso, há uns que não creem mais que a igreja vai morar no céu, ou que a igreja vai habitar no céu. Há também quem não crê que a igreja nem vai ser arrebatada. Primeiro, vamos estar aqui e sofrer juntamente com o ímpio. Mas uma pergunta que vale para a igreja: quem é aqui que casa para deixar sua esposa sofrer? Quem é aqui que casa para deixar sua esposa colocar ela à prova, deixar ela na tribulação? Ninguém. Todos nós casamos para junto estarmos com amor, com graça, com a alegria, para poder fazer com que as nossas esposas, varão, seja vivendo a melhor forma possível. E foi isso que Cristo fez. Cristo nos purificou com seu sangue, Cristo nos comprou com seu sangue, Cristo nos santificou com seu sangue, Cristo nos justificou com seu sangue. Não foi para nós ficarmos aqui e sofrer com o mundo. Pasme, se a igreja ela vai ser guardada nesse mundo para não sofrer como o mundo sofre, qual é a garantia que nós temos que nós não vamos ser atingidos? A única garantia que nós temos que nós vamos ser atingidos é que nós vamos estar lá dentro da Nova Jerusalém celestial. Aleluia. Por quê? Porque se nós formos sofrer junto com o ímpio que vai estar aqui, há quem diga ainda que diz: pastor, não vai ser fácil, Deus não vai dar nada assim pra gente, nós temos que sofrer mesmo, nós temos que passar pela essa tribulação mesmo. Não, meus irmãos, Cristo, presta atenção, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que nós somos salvos pela
pela graça, não foi de graça. Alguém pagou o preço para que nós estivermos aqui hoje, cultuando e adorando e louvando o nome do Senhor. Agora preste atenção, se nós tivermos que pagar o preço pela nossa salvação, a Bíblia diz que não há fazenda no mundo, não há bens no mundo, não há dinheiro no mundo que possa comprar a alma de um homem, aleluia. Então nós podemos juntar todas as riquezas do mundo, todo o ouro do mundo, todo o diamante do mundo, não poderá comprar a alma de um homem. Imagine de milhares, aleluia, imagine de centenas de milhares de milhões habitando no mesmo espaço no céu. Somente o sangue de Jesus Cristo, Ele pode fazer isso. O sangue de Jesus nos comprou para a glória de Deus Pai. É então, irmãos, que esse céu vai precisar ser estabelecido. É por isso que ele diz aqui no versículo de número 2, que eu vi, João, uma cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha só, a Bíblia diz que há uma cidade no céu. Por exemplo, quando aqueles que dizem que a igreja não vai morar no céu, eles dão a seguinte argumentação: ora, como a gente vai morar no céu? A gente vai ficar voando de um lado para o outro no céu, sem fazer nada? Ora, eles esqueceram que Deus preparou uma cidade para nós podermos habitar. Para isso, Ele fez nós nascermos de novo. Então, novo nascimento é indicação de uma nova origem. Essa nova origem, você vai ter um novo pai, uma nova cidade, aleluia, uma nova locação. Por exemplo, eu nasci em Santos, mas a partir do momento que eu nasci de novo, eu sou cidadão, aleluia, das regiões celestiais, a Jerusalém celestial, para nós podermos habitar. Por exemplo, se você ler no livro de Lucas, capítulo de número 23, Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 42. O ladrão da cruz, ele diz assim, a Bíblia não diz qual é e nem o seu nome, ele só diz que um se salvou e o outro não. Veja, e disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso, aleluia. E onde está o paraíso? Vamos ver onde está o paraíso. Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7, Apocalipse 2, 7, Apocalipse 2, 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, aleluia. Pastor, aqui não está dizendo que está no céu. Então vamos ler outro texto. Apocalipse 22. Aleluia. Veja se não está escrito. Apocalipse, capítulo 22. O 21 fala da Nova Jerusalém. Ele vai continuando, vai continuar no versículo 22. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha lá. E no meio da sua praça, e de uma banda a outra, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são como saúde para as nações. Aleluia. Agora pare e pensa. A Bíblia diz que o ladrão ia para o paraíso. No paraíso está a árvore da vida. Na árvore da vida está dentro do paraíso, que está dentro da Nova Jerusalém celestial. Pastor, então eu vou morar no céu? Vai morar no céu. Pastor, então eu vou para lá? Vai para lá. Pastor, então se eu morrer hoje, vai para lá? Já vai para lá, aleluia. Porque antes de Cristo quem morria descia, agora quem morre sobe, aleluia. Irmão, o nosso lugar é nas regiões celestiais, com a Nova Jerusalém, com Cristo Jesus, para habitarmos com Deus para sempre. Oh glória! Onde está tudo isso, pastor? Está lá, olha como está lá. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número, vamos ler o 11, 13. E todos estes morreram na fé. Hebreus 11, 13. E todos estes morreram na fé. Todos estes quem? Se você ler os versículos anteriores, vai falar de Abraão, Isaac, Sara, Jacó e Rebeca e Raquel. Vamos falar deles. Todos estes morreram na fé. Aí ele diz, sem terem recebido as promessas. Então, quem tem promessa de Deus morre. Mas, vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia.
Aí o texto continua. Por que o texto continua? Irmão, sabe por quê? Lucas capítulo 16, 19 em diante diz: o seio de Abraão, onde Abraão estava, aí o rico vê lá em cima. Por que seio de Abraão? Porque Abraão foi, irmãos, aquele que não viu e creu. Deus preparou uma cidade para ele, só que ele não viu essa cidade, ele não entrou nessa cidade, porque a cidade que ele esperava era futura. Então, como ele esperava a cidade, e a cidade ainda não estava pronta, só termina lá no Calvário, quando Jesus termina a obra que o Pai tinha para consumar. É aí então que Deus coloca o nome dele lá, no Hades, seio de Abraão. Por quê? Quem morria ia para lá, porque aguardava a promessa futura de uma cidade melhor. Aleluia. Então, como Abraão foi o que não viu e creu, Deus colocou o nome, porque quem tem a visão antes da concretizada, irmão, é o nome que tem que ser colocado. Aleluia. E olha o que o texto diz, versículo 14: porque os que isso dizem claramente mostram que busca uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde tinha saído, tinha oportunidade de tornar. Então a visão de Abraão não era na Mesopotâmia com os ídolos. A visão de Abraão não era com Terá, que fabricava ídolos. A visão de Abraão era com Deus, numa terra melhor, numa terra maior, numa terra que mana leite e mel, onde é a Nova Jerusalém celestial. Irmão, sabe por que tem muito crente que naufraga na fé? Porque ele fica se apegado com Terá lá atrás, fica se apegado ao passado, com os ídolos. Meu tempo era bom, na casa do meu pai era bom. Para com isso, meu irmão. Se converta em nome de Jesus Cristo. Se converteu, creu em Jesus Cristo como Salvador, a missão é para cima, é para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. E o texto continua, versículo 16: mas agora, aleluia, desejaram uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus. Por quê, pastor? Porque já lhes preparou uma cidade. Irmão, há uma cidade preparada para você, há um lugar reservado para você, há um lugar lá no céu para todos aqueles que nele creem. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Nós estamos assentados aqui no limite, tá? No limite, aqui 25%. É onde é colocado o limite para nós podermos cultuar a Deus. Só que 2 pessoas, pastor, não pode habitar o mesmo espaço. Tá certo? A não ser uma criancinha que vai sentar no colo da mãe. Mas 2 pessoas não conseguem sentar no mesmo lugar. Então é um lugar para cada um. Então cada um tem o seu lugar. Lá dentro da Nova Jerusalém não tem isso. Por que não tem isso? Porque o nosso corpo físico vai ser transformado. Por exemplo, a lei da física diz que 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço. Só que como o nosso corpo vai ser transformado e as nossas moléculas não estarão ligadas à terra, então eu e você poderá habitar os mesmos espaços sem brigar. Os mesmos espaços no mesmo lugar. Por quê? Porque seremos um em Cristo. Então seremos um, e Cristo vê quem é quem. Então, irmãos, a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela tem 2.220 metros cúbicos. 2.220 metros cúbicos. Ou seja, 2.220 no seu comprimento, na sua largura e na sua altura. Será que cabe alguém lá? Aleluia. Tem espaço para você lá? Tem um lugar reservado para você lá. Eu quero profetizar aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. Vai você, vai seu esposo, vai sua esposa, vai seu filho, vai sua filha, vai a avó, vai o vô, vai a nora, vai a sogra. Aleluia, vai todo mundo entrar lá dentro. Não ficará ninguém aqui. Passaremos para lá, para a glória de Deus. Há lugar preparado para nós dentro da Nova Jerusalém. Irmãos, só não vai quem não quer. Porque tem que crer e tem que confirmar essa crença. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, o lugar está preparado para você na Nova Jerusalém. Aleluia. Olha o que o texto diz, Hebreus 12, versículo de número 22. Mas chegaste ao monte Sião. Por que monte Sião? Porque a cidade está edificada em cima de um monte. Então essa cidade edificada sobre o monte, em cima da cidade está o trono de Deus. Aleluia. Cristo assentado do lado direito e o Pai do lado esquerdo. E ali essa cidade, e embaixo dela o monte. Veja, mas chegaste ao monte Sião, aleluia, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e os muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aleluia. Irmão, há um lugar preparado para nós. Veja na Bíblia, Filipenses capítulo, aleluia, 3, Filipenses capítulo de número 3, a partir do 12, Filipenses 3:12, olha só isso. Não que já tenha alcançado, irmãos, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para aquilo fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas que uma coisa faço, aleluia, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Por que prosseguir para o alvo, Paulo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Irmão, não só tem um lugar preparado para nós, como tem um prêmio para aqueles que alcançam pela fé, aleluia. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra que citamos o mesmo, olha lá. Sede também meus imitadores, e tende cuidado segundo o exemplo que tem em nós. Pelo quê? Pelo que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles são ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, aleluia. Mas nossa cidade estás no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas, aleluia. Irmão, tem uma cidade preparada, aleluia, tem um prêmio preparado, e tem um corpo preparado para nós. Aleluia, aleluia. Irmãos, pensa comigo. Se Cristo nos arrebatasse agora, com esse corpo que nós temos aqui, a nossa cabeça ia bater no teto. E o teto seria um impedimento para a subida. Por isso que Ele transformará a matéria do corpo para ser um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo glorioso, um corpo poderoso, que nem, aleluia, uma matéria física conseguirá segurar a igreja aqui na terra. Aleluia, aleluia. Meu irmão, há um lugar preparado para você, há um prêmio preparado para você, há um corpo preparado para você, aleluia. Nós não ficaremos aqui, nós não permaneceremos aqui. A nossa morada é passageira, somos estrangeiros e peregrinas aqui nessa terra. Nós temos que fazer igual Êxodo capítulo de número 12, aleluia. Êxodo capítulo de número 12, o que diz? O que diz? É o que nós vamos fazer sábado que vem. E o que o texto diz? Êxodo 12, sobre a Páscoa. Na Páscoa eles celebravam, e como eles celebravam a Páscoa? Versículo de número 10, e nada deles deixarei pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Ou seja, todo o animal queimaria no fogo e não sobrava nada. Versículo 11, assim pois o comereis a Páscoa, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis dele apressadamente. Isso significa o quê? Isso significa isso que Paulo falou em 1 Coríntios, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja, Paulo não era os 12 que estavam sentados na mesa quando Jesus ensinou, mas Jesus se revelou para ele e ensinou ele. Então ele é o apóstolo que não estava na mesa, mas recebeu a revelação.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, aleluia, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Agora, olha lá, agora, comeis apressadamente, portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Aí ele diz: examine-se pois o homem a si mesmo, aleluia, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E porque o que come indignamente e o que bebe indignamente, com a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não, se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. E por que isso? Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo para o Senhor: eu creio que tu morreu, eu creio que tu ressuscitou, eu creio que tu está sentado lá do Pai, e eu creio que breve o Senhor voltará. Então a ceia é uma comida apressada, é uma comida vestida, é uma comida calçada, é uma comida com cajado na mão, pronto para uma viagem que não tem volta. Por isso que ele diz: quem bebe, aleluia, e quem come, come pensando e anunciando até que eu venha. Irmão, quando eu ceio e não penso na volta de Jesus Cristo, quando eu ceio, não penso no arrebatamento da igreja. Se eu ceio por ceiar, você está perdido. Porque o objetivo de nós celebrarmos a comunhão é dizer: Senhor Maranata, Senhor, vem logo, Senhor. Senhor, os dias são maus, vem logo, Senhor. Senhor, nos guarda nesse mundo, Senhor, porque nós estamos aguardando o Senhor nos arrebatar, aleluia. Não podemos celebrar a festa principal da igreja, que é a ceia do Senhor, de qualquer jeito. Não, qualquer pensamento, qualquer arte, não, vamos lá que dá tudo certo. Tem que pedir perdão. Ainda existe disciplina na igreja. A igreja ainda ensina aqui em Cubatão que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Irmão, sábado está chegando, não tome santa ceia em pecado. Deus vai começar a revelar os que estão sentados na mesa e os que estão infiltrados na mesa. Deus revelará na mesa. Porque a ceia nós tomamos, aguardamos o Senhor dos altos, aguardando Ele acender e dizer: chega para cá, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Presta atenção. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A igreja já está pronta. Deixa eu falar um negócio aqui, por favor. Quem está me ouvindo, diga amém. Vou dar um exemplo. Mateus capítulo 25. Alguns confundem com o arrebatamento. Presta atenção. Mateus 25, 10 virgens. Quem está me ouvindo, diga amém. São 10 virgens, sim ou não? Ela é esposa de Jesus, sim ou não? Não. Jesus não é polígamo. Ele não tem 10 virgens. Ele não tem 10 esposas. Jesus só tem uma só. Então, qual era a função das 10 virgens? Por isso que ele chama de prudente e chama as outras de loucas. Qual a função das 10 virgens? Quais são as funções das 10 virgens? As 10 virgens é considerada a nossa dama de honra. Aquela dama de honra que entra com a noiva. E entrando com a noiva, ela leva ou estica o vestido, ou leva a aliança, ou leva o buquê. Essa dama de honra representa as 10 virgens na Bíblia. E essas 10 virgens tinham que preparar a esposa para se encontrar com o esposo. Então a função das virgens não é a igreja. A função das virgens são aqueles que preparam a esposa para se encontrar com o esposo. Por isso que ele grita: aí vem o esposo. Ele aparece? Não. Porque a nossa função é anunciar: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Essa é a função. Presta atenção, por isso que elas tinham que colocar lamparina, porque elas não sabem que hora vinha o noivo. Então elas tinham que preparar a esposa todos os dias. Porque ele podia vir depois de 1 ano, podia vir depois de 2 anos, podia vir depois de 3 anos. Então durante 3 anos ele não sabia que hora o esposo ia vir. Então todo dia ele ia lá. Vamos tomar um banho, noiva. Vamos se lavar porque o esposo está chegando, você não pode ficar suja.
Vamos passar aqui um sabão do lavandeiro aqui. Vamos lavar, tirar essa mancha aqui nas vestes. Vamos, aleluia. O que nós vamos fazer? Vamos passar o alvejante? Não, vamos passar o sangue do cordeiro. Porque o sangue do cordeiro limpa mais do que qualquer alvejante aqui na terra. E quem são, irmãos? Quem são as virgens? Representantes dos líderes da igreja, que prepara o corpo de Cristo para se apresentar com o Senhor. Então todos os dias ele tem que dar um banho na igreja. Todos os dias ele tem que dar uma lavada na igreja. Todos os dias ele tem que vestir a igreja. Todo dia ele tem que passar perfuminho na igreja. Vai lá, arruma o cabelo dela. Fala assim, vamos lá, que você não pode aparecer bagunçada, porque nenhuma noiva vai para o casamento bagunçado. Mas tem gente que gosta de bagunça e não quer ordem na casa. Mas quem é esposa do cordeiro, ele anda ataviada, preparada. Não ande de qualquer jeito. Programe a sua vida para viver 100 anos, mas viva como Jesus fosse voltar hoje. Porque nós temos que planejar, nós temos que preparar e buscar a resposta da boca do Senhor. Porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Prepare, vai lá, coloque na sua agenda, coloque no seu cronograma, o que vai fazer diariamente, o que vai fazer durante a semana, durante o mês, mas ande, aleluia, Jesus está voltando. Pensamento, eu não posso passar nota fiscal, por quê? Jesus está voltando. Não posso passar isso aqui frio não dá. Não, vai dar um jeitinho aí, não posso. Por quê? Eu sou esposa, ele próximo está. E aí, se ele vir hoje, eu não vou. Aleluia, aleluia. Aleluia. O céu é real, Deus também, e a sua igreja subirá para o lugar real. Glórias ao Senhor. A esposa tem que estar preparada, ataviada, para nós podermos proclamar, aí vem o noivo. E para que serve a lâmpada, pastor? A lâmpada servia para azeite, para guardar azeite. Porque se porventura o noivo voltasse à noite, tá certo? Isso é genérico, tá bom? Porque se aqui for noite, no Japão é de dia. E aí, como faz? Jesus vai voltar no outro dia para buscar eles? Não. Ou eles vão primeiro que nós? Não, é todo mundo junto. Então ele está dando um exemplo de meia-noite, tá bom? Não vai ser meia-noite. Mas o que ele está dando exemplo ali? Que está próximo da hora profética se cumprir, meia-noite, que é o suar do relógio. Então o que ele está dizendo profeticamente ali? Que a meia-noite é o final de um ciclo, o final de um dia, que está se findando para um começo de um novo. E a igreja começa novo, é dentro da nova Jerusalém, com as vestes novas, com um novo nome, aleluia, com um novo pai, com um novo esposo. Irmão, é muita coisa nova para continuar vivendo na vida velha. Eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura. É novo nascimento. Então a igreja, a esposa tem que estar preparada, ataviada para o seu marido. Aí sim, já encerra aqui agora. Aí sim, o versículo 3: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que a igreja é feita de homem mesmo. Se fosse para governar, Deus tinha dado para poder para anjo, mas Deus deu para homens. Glória, porque Jesus está pronto. Pastor, quem escreveu a Bíblia foi homem. Claro que foi homem. Se um jumento soubesse falar, se ele soubesse escrever, porque ele não sabe falar, a Bíblia diz que Deus abriu a boca. Não foi o jumento que falou. Meu Deus, está em silêncio, né? Deus abre a boca do jumento, o jumento fala, porque a faculdade dele não é saber a ABC, as consoantes vogais. Vocês estão aí? Foram embora? Estão tristes? Estão tristes não, né? E com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. Presta atenção, quem Deus chama de povo, tem que andar como povo. Não tem como nós andarmos como povo de Deus e andarmos de uma maneira diferente. Não podemos contaminar com o mundo e nem o mundo contaminar a nossa igreja. Por quê? Porque se ele chama povo e ele me chama pelo nome, e em Hebreus nós lemos que diz que ele não se envergonha deles. Se Deus não se envergonha de nós,
O que eu faria para Deus se envergonhar? Como eu farei para Deus se envergonhar de mim? Como eu farei para poder Deus, fechar os olhos e falar, eu não conheço. Está escrito aqui, Mateus capítulo 7. Tem isso, pastor? Tem, irmão, tem. E foi Jesus que disse que tem. Se Jesus não tivesse falado, é invenção, mas não é não, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, aleluia. Senhor, Senhor, irmãos, é Curios. Curios quer dizer senhorio, aquele que governa a vida, aquele que está sobre o governo, sobre a vida de alguém. Então quando eu digo assim, Senhor Jesus, eu estou dizendo, Jesus, tu és o governador sobre a minha vida. Como os governadores estão manipulando aí, governando, tá certo? Do jeito que eles querem, da mesma forma Cristo governa do jeito que quer na nossa vida. Senhor, então aqui se ele fala Senhor, é porque Cristo é o Senhor deles, ou seja, ele é crente. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Nos céus. Aí ele diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmão, uma coisa é usar o nome de Jesus, porque o poder está no nome. E um dia eu vendo, que a Bíblia diz que tem que pôr a mão, né, pastor, sobre os enfermos, expulsar os demônios. E eu estava na casa de um pastor em Itajaí, e o pastor, coisa incrível, né? Que não era para acontecer, mas aconteceu. O pessoal da cadeia ligou para a casa dele, para ele orar lá, porque o demônio pegou uma mulher e não podia, ninguém conseguia expulsar. Aí do telefone, ele ordenou, e o demônio saiu lá dentro da cadeia. Mas sabe de uma coisa? Da prisão podia ter telefone? Na prisão podia ligar para a casa do pastor? Em meu nome expulsaremos demônios. Em meu nome não fazemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não importa o que nós fazemos, não importa o que você faz de obras, se você não revelá-la. Porque crente, até a Gretchen é crente. Até crente, o Wesley Safadão é crente. Batizou nas águas, mas não nasceu de novo. Então tem como nós vivermos como crente não santo? Tem. O nome já diz, né, pastor? Wesley Safadão. Nunca vos conheci, aleluia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, é tempo de nós segurarmos a corda e dizer: oh, aleluia, aleluia. Por quê, pastor? Por quê? Versículo 4, olha que alegria. Apocalipse 21, 4. Aí tem um discurso na internet. Tem um discurso na internet que fala assim: ah não, mas nós não podemos julgar, né? Só Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para... Não, pastor, se naquele momento, naquele milésimo de segundo ele conseguiu se pedir perdão, ele foi salvo. Eu também creio nisso, irmão. Mas uma vez eu bati o carro, não lembrei de nada, nem dizer, ai Jesus, não lembrei. Uma vez eu passei mal de madrugada e fui ao banheiro. Quando eu fui colocar para fora, eu desmaiei, quase bati a cabeça na privada. Não sei quem me empurrou para o lado. Desmaiei, não deu tempo nem falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Não deu. Aleluia. O único que não dorme e não tosqueneja, só um que eu conheço: o Senhor Jeová. Agora, irmão, fica esperando para a última hora, último dia. Tome a decisão hoje. Arrependa-se hoje, larga o pecado hoje, é hoje. Chegou a salvação para a tua casa, chegou a salvação para a tua vida, chegou Deus, está despedaçando o jugo nessa noite, em nome de Jesus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Aleluia. E eis que vos está sentado sobre o trono diz, olha o que está sentado sobre o trono diz:
escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E dizem mais, está cumprido, não vai cumprir, está cumprido, presente, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, lhe darei de graça da água da vida. Veja, viu que parte de você? Quem quer? Você quer beber da água dessa noite? Você quer mudar de vida hoje? Eu estou cansado dessa água do poço. Eu quero beber da água celestial, porque eu sei que minha vida vai mudar. Você não está cansado não de viver a mesma vida, os mesmos pecados, as mesmas coisas, tudo embaraçado? Não está cansado não? Você não cansa não de viver nas mesmices? Você não cansa não de viver no mesmo hábito? E daqui a pouco você sente aquele prazer momentâneo, daqui a pouco some tudo, você não sabe mais de nada. Jesus está te chamando hoje para alegria plena. Não vai faltar alegria para a sua vida, não vai faltar gozo para a sua vida. Por isso que Ele está dizendo aqui nessa noite, aleluia, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e Ele me será filho. Mas tem que vencer. Tem aqui alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Pastor, a minha vida desandou, pastor, eu desviei, acabou, pastor, para mim, não dá. Estende a sua mão, nós vamos orar por você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só confessar Jesus como Salvador. O Espírito Santo vai habitar dentro da sua vida, e é o Espírito Santo que mudará você. Não somos nós que mudaremos você, é o Espírito Santo que mudará você na sua casa, é o Espírito Santo que mudará você. E não usar da liberdade para a libertinagem, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que se desviou e quer reconciliar com o Senhor, quer aceitar Jesus como Senhor? Estenda as suas mãos e vamos orar por você. Você que está em casa, na internet, mande um recado aí, coloque um comentário: eu quero aceitar Jesus, eu quero retornar para o Senhor. Aleluia, porque o Senhor guardará a sua vida, a sua entrada e a sua saída. Praga alguma chegará à sua tenda. Deus é o Deus que protege e que guarda, é o Deus que coloca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa hora, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor nos chamou, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus, uma morada celestial, que é melhor do que aqui na terra. Pai Santo, glorifica o Teu nome, o Senhor Jesus Cristo seja revelado, e a graça seja abundante, porque ela já se manifestado em nosso meio. Eu te peço, guarda os Teus filhos, protege os Teus filhos, abençoa, Senhor, e nos guarda a nossa fé, para nós chegarmos na Jerusalém celestial, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.